Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui, né? Biologia. Nós vamos agora para a segunda semana, onde nós continuaremos o assunto aí do PET 2, que é a genética. Então nós vimos na primeira semana do PET 2 os conceitos básicos de genética e nessa segunda semana nós vamos tratar aí sobre a forma com que a herança genética ela ocorre entre os seres humanos. Algumas doenças, alguns exemplos de cruzamentos genéticos. Então nós vamos dar sequência aí com esse assunto, ok? Então bora lá para um pequeno resumo da matéria aqui. A gente começa, né, com o estudo das genealogias. Aqui nós temos um heredograma, que é um gráfico que representa aí a herança genética entre as famílias, entre as pessoas, de uma geração para a outra. Aqui nós podemos observar, ó, esse número aqui, ó, número 1, geração 2, 3 e 4. O quadradinho é o homem, bolinha é a mulher. Esse traço unindo eles representa casamento e abaixo estão os filhos. Ok? Vamos agora para uma outra situação aqui, ó. Na herança genética, nós temos aqui a representação de uma herança onde os pais têm a característica, nesse caso aqui a doença, né, a anomalia, e o filho não tem. Neste exemplo aqui, essa herança ela é dominante. Como que eu sei disso? Porque quando o filho tem uma característica que os pais não têm, então essa característica do filho, que é a condição normal, ela é recessiva. Recessiva. O que quer dizer uma característica recessiva? Recessiva, ela é formada por genes que podem estar escondidos na geração anterior. Neste caso aqui, ó, por exemplo, ó, o azão, que é da característica dominante, o azinho, azão e azinho. Esses dois azinhos seriam do filho aqui, ó. O gene está escondido ali para formar a característica normal. Bom, vamos lá para a atividade, para a gente fazer a interpretação disso na prática, né? Vamos pegar aqui. Questão de número 1. Observe a genealogia que representa uma família com pessoas afetadas por uma anomalia autossômica, que não é uma herança sexual, né? Então, a partir da análise da genealogia, pode-se afirmar que a anomalia essa anomalia, essa doença que está sendo estudada, ela é dominante ou ela é recessiva? Então, vamos analisar aqui o seguinte, olha. Os pais têm uma característica e tem filhos que não têm a característica. Por exemplo, essa mulher aqui e esse menino não têm as características dos pais em relação à doença. Então, a doença ela é dominante porque essa condição normal aqui é recessiva. Filhos não afetados é recessiva. Ok? Os pais não têm, aliás, os pais têm e os filhos não têm. Então, a condição dos filhos é recessiva. Porque quando a gente olha para os pais, eles são doentes, mas tem filho que não é doente. Então, a condição normal aqui é recessiva e a doença ela é dominante. Então, ela é uma doença dominante. Então, a letra A de cara já está descartada, né? Letra A não é, a letra C também não é, a letra E também não é. Então, sobrou aí a letra B e D. Letra B. Dominante e a probabilidade de 6 ser heterozigota é de 2/3. Como que nós vamos saber a probabilidade de 6 ser heterozigoto? Nós vamos ter que fazer o cruzamento. Então, por exemplo, olha, se eu já sei que a condição normal é recessiva, vamos representar aqui, ó, Azinho, Azinho, que é recessivo, Azinho, Azinho. A doença é dominante, então pelo menos um azão eles têm, ó, cada um deles. E o outro gene? O outro gene é só a gente olhar no filho. Ó. O filho tem 2 azinhos, né? A filha tem 2 azinhos. Então, um veio do pai, o outro veio da mãe, ó. Um azinho veio da mãe, o outro veio do pai. Então, os genes dos pais são azão, azinho, azão, azinho. Com isso, nós vamos fazer o cruzamento aqui, ó. O cruzamento genético, ó. Então, vamos fazer aqui. Azão, eu coloco um gene aqui, o outro embaixo, um aqui, outro do lado. É o joguinho da velha, né? Nós vamos fazer aqui, ó. Na genética, né, de forma técnica, isso se chama quadro de Punnett.
O Ney é o cientista que criou, que inventou esse quadro aí para fazer o cruzamento, né? Mas no dia a dia chama de joguinho da velha. Vamos lá então, fazer o cruzamento. Eu pego o primeiro com o primeiro, então azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, sempre o dominante vem primeiro, azão, azinho. E agora os dois azinhos. Então, cada quadradinho desse representa 25%. Então, aqui, ó, 25% aqui, 25 aqui, 25 aqui, 25 aqui. Esse aqui, ele já está descartado. Por quê? Porque ali quer saber, porque aqui falou a respeito dele ser heterozigoto. Ou ele é hetero ou homozigoto dominante. Então, sobrou essas três situações aqui, ó. Sobrou essas três aqui, ó. Dessas três situações, qual que é a probabilidade dele ser heterozigoto? Heterozigotos são genes diferentes, são esses dois aqui, ó. Então, se nós temos três situações, ó, 1, 2, 3. Então, dentre três situações, 2 são heterozigoto. Então, ou seja, 2/3, né? 2/3, 2 em cada 3, que é o que está escrito aqui, ó. 2/3 da probabilidade de ser heterozigoto. Então, a resposta dessa questão é a letra B. Ok? Vamos para a próxima, questão de número 2. Considere o heredograma que representa uma família portadora de caráter recessivo, condicionado por um gene situado em um dos cromossomos sexuais. A respeito dessa genealogia, podemos afirmar que... Então, vamos analisar ali, né? A respeito dessa genealogia, deixa eu pegar aqui a canetinha. A mulher 2 é homozigota. Então, essa característica aqui, ó, é um cromossomo sexual, né? Tá no cromossomo sexual. Então, vamos analisar, olha. Vamos supor que esse homem aqui, ele é doente, né? Então, vamos colocar aqui um Azinho pequenininho representando a doença. XY, XAzinho Y. Para a mulher ser doente, ela tem que ter dois genes da doença. Ó, por exemplo, ó, XAzinho, XAzinho, a mulher doente. Né? Mulher doente. O homem, para ele ser doente, ele tem que ter um XAzinho, porque ele só tem um X, na verdade, né? Então, homem doente. Então, neste caso aqui, as mulheres, elas são normais. Então, vamos ver o seguinte, olha, este homem que é doente, que eu já coloquei o genótipo dele aqui, ele herdou o Y do pai e herdou o XAzinho da mãe. Mas a mãe é uma mulher normal, então ela tem um XAzão de normal e um XAzinho que ela doou para a filha doente, para o filho doente. Essa mulher que eu acabei de colocar o genótipo dela, a 2, aliás, a 3, ela herdou esse gene azão, esse gene XAzão, ele herdou do pai e o XAzinho herdou da mãe. Então a mãe aqui é XAzão, XAzinho. Wesley, mas por que você sabe que o XAzão veio do pai? Porque o pai, ele é XY, certo? Se o pai tivesse, como o pai só tem um X, se ele fosse Azinho, ele seria doente aqui, ó. Mas como ele é normal, então ele é XAzão. Então por isso que ele doou XAzão para a filha, ok? Então neste caso aí, vamos lá. Letra A. A mulher 2 é homozigota. Ela não é homozigota. Nós vimos ali que ela não é homozigota. Ó, ela é heterozigota. Letra B. As filhas do casal 3 e 4 são certamente portadoras do gene 3 e 4. Não, ela pode ter herdado um xão do pai e um xão da mãe. Então não quer dizer que elas são portadoras. Então aqui está errado, aqui está errado. As mulheres 2 e 3 são certamente portadoras do gene. As mulheres 2 e 3, sim, ó, elas são portadoras do gene. A mulher 2 tem o gene defeituoso e a mulher 3 também. Então a resposta aqui, letra C, é a resposta correta. Ok? Bom, bora para a próxima questão. Número 3. Questão de número 3.
O heredograma a seguir apresenta um caso familiar de daltonismo, herança determinada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Pela análise das informações contidas no heredograma e de outros conhecimentos que você possui sobre o assunto, só se pode afirmar corretamente que. Então vamos analisar aí. Os indivíduos 1 da geração 2, então o 1 da geração 2, esse aqui. O indivíduo 1 da geração 2 tem 50% de chance de apresentar o gene para o caráter. Se a doença ela é o daltonismo relacionado ao X, então esse homem aqui é doente, ele é XDzinho Y, esse também é XDzinho Y. A mulher doente ela tem que ter 2 XDzinhos doentes. Então agora vamos ver o resto. Essa mulher tem 2 XDzinho, a 4 tem 2 XDzinho. Então significa que ela herdou um XDzinho do pai, né? O pai deu um XDzinho para ela e o outro XDzinho veio da mãe. Então a mãe é XDzão, ela tem um normal e tem um doente, XDzinho. Esse indivíduo 1 aqui, ó, que eu risquei ele por baixo, ele é XY. Ele é normal, então ele é XDzão. Esse XDzão ele herdou da mãe. Aí aqui, ó, na letra A fala que ele tem 50% de chance. Não, já está definido, ele é normal. Letra B. Todas as filhas do indivíduo 2, da geração 2, são daltônicas. Todas as filhas do indivíduo 2 serão daltônicas. Esse daqui, ó. Não necessariamente, porque se ele casar com uma mulher normal, as filhas podem ser normais. Letra C. Qualquer descendente de 4 receberá o gene do daltonismo. Descendente de 4. Então, qualquer descendente desse aqui vai receber o gene para o daltonismo. Se for um filho homem, vai receber o X da mãe doente. Se for uma filha mulher, também vai receber um X defeituoso. Então, a resposta correta é a letra C. Número 4. Analise o heredograma no qual os indivíduos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros. Considerando que tal característica é condicionada por apenas um par de alelos autossômicos, é correto afirmar que... Então, vamos analisar esse aqui. Esse é o número 4. Os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam um genótipo dominante. Os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam genótipos dominantes. Bom, vamos voltar e reler a questão. Considerando que tal característica é condicionada apenas por um par de genes autossômicos, é correto afirmar que... Quando a gente analisa essa situação do casal aqui, o que eu falei para vocês anteriormente, o casal tem a característica, a doença, e o filho não tem. Então, isso aqui, ó, é recessivo. E isso aqui é dominante. Então, a doença ela é dominante. Aí, quando a gente olha na letra A, os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam um genótipo dominante. Não, eles são recessivos, eles são branquinhos igual 14. Então, tá errado. Letra A. Letra B. Os indivíduos 1, 4, 7, 12 e 13, que são os que estão marcados, os doentes, apresentam um genótipo recessivo. Não, eles são dominantes. Todos os pretinhos são dominantes. Letra C. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo recessivo. Então, claro que sim. Nós já vimos que tem recessivo ali. Letra D. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo homozigoto dominante. Bom, se todos os branquinhos são recessivos, ó, todos são recessivos, né? Posso colocar aqui, ó, Azinho em todos. Então, todos esses que eu coloquei agora, os branquinhos, são recessivos. Agora vamos ver se os dominantes, se eles são. Eles podem ser assim ou assim. Se for assim, é homozigoto. Aí atende lá a letra D. Se não tiver desse aqui,
Então, letra D também está errada. Então, vamos ver lá. O número 1, ele é doente, ele é dominante. Então, pelo menos um Azão ele tem. Aí, ó, ele teve uma filha, que é essa daqui, ó, Azinho, Azinho. Esse Azinho veio um da mãe e um do pai. Então, aqui é Azinho. Número 7, a mesma coisa, ó. O número 7, ele tem um Azão. Aí ele teve um filho aqui, ó. Uma filha, né? Um Azinho veio da mãe, um Azinho veio do pai. Azão, Azinho também. Aqui a mesma coisa, né? Ele tem um Azão e um Azinho e da filha, ó. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Um Azinho lá, um Azinho cá. Então, todos os dois são Azão, Azinho. Então, a resposta aqui é a letra... Não, peraí. Nenhum dos indivíduos apresenta genótipo... Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta o genótipo homozigoto dominante. Ok, tá certo. Então, resposta letra D. Número 5. No heredograma abaixo, as pessoas indicadas 1 e 2 são afetadas por uma dada característica. Então, vamos analisar, olha, aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. Essa herança aqui, ela é dominante ou recessiva, ó. Os pais não têm e o filho tem. Essa característica do filho aqui, ó, recessiva. A daqui de cima é dominante. Ok? Então, a doença aqui, ela é recessiva. Então, vamos lá. Se a doença ela é recessiva, nós já vimos que a doença é recessiva, então todos que têm dominante a gente pode eliminar. Ó, eliminar essa. Sobrou aí letra A e letra D. Então, letra A, recessiva e ligada ao sexo e a probabilidade do casal 2 e 3 ter uma criança do sexo masculino com a característica é de meio. Autossômica recessiva, então ela não é ligada ao sexo, ela é autossômica, porque se a gente olhar ali, para ser ligada ao sexo, ela teria que estar distribuída em homens e mulheres, e não tá, só tá ali em mulher, né? O principal ali. Então sobrou a letra D, que é a resposta. Autossômica recessiva, a probabilidade de a mulher indicada por um ser heterozigota é de 2/3. É a mesma coisa que nós fizemos na questão anterior, ó. Por exemplo, olha. Esse aqui, Azinho, Azinho. Então, um Azinho veio do pai e um Azinho da mãe. Então, é Azão, Azinho. Fazendo o cruzamento, ó. Fazendo o mesmo cruzamento que a gente fez anteriormente, esse aqui eu vou excluir. Então, a probabilidade que sobrou de ser heterozigoto, ó, 2 em cada 3. Esse aqui eu tiro fora, né? 2 em cada 3, 2/3. Então, por isso, resposta letra D. Número 6. Número 6, quando analisamos um heredograma com uma doença ligada a um cromossomo autossômico e percebemos que pais com o mesmo fenótipo dão origem a um filho com fenótipo diferente, podemos concluir que os pais... Então, o que está perguntando aqui? Ó? Quando a gente tem uma situação assim, ó, quer ver? Os pais têm um fenótipo e o filho é diferente. Né? O que nós podemos concluir com isso aqui? Os pais possuem genes recessivos para aquela característica? Não. Quem é recessivo é o filho aqui, ó. Os pais, então a letra A não está certa. Os pais possuem genes dominantes para aquela característica? Não, a característica é recessiva. O que a mãe é heterozigota e o pai é recessivo? Não. Os pais são heterozigotos, ó. Um Azinho veio daqui, um Azinho daqui. Então ele é Azão, Azinho, Azão, Azinho. Que a mãe é recessiva? Não. Que pai e mãe são heterozigotos para a característica. Ok, são heterozigotos, ó. Azão, Azinho, Azão, Azinho. Ok? Número 7. E última questão. Vamos analisar o heredograma. A gente tem um padrão aí. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Que eu já chamo a atenção o seguinte. Observa comigo, ó.
este homem, todas as filhas mulheres dele herdou a doença. Então, é a doença relacionada ao sexo. Este homem aqui, ó, todas as filhas mulheres dele herdou a doença. Então, é uma doença que tem influência sexual, ou seja, o sexo masculino está influenciando aí nessas doenças. Nenhum filho homem teve, não, só as filhas mulheres. Doença passada do pai, né, homem, para filhas, mulheres. Então, vamos ver ali, ó. Letra A. Dominante autossômica, não. Quando a herança ela é sexual, não é autossômica, não. Recessiva, ligada ao sexo, pois não ocorre transmissão de pai para filhos. Não, tá errado. Recessiva ligada ao Y, também não, porque senão só os homens teriam. Y só os homens teriam, e não é. Dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Ok, todas as filhas de homens afetados têm a doença. Então essa é a resposta. Beleza, pessoal? Então com isso concluímos a segunda semana aí. Até mais, até o próximo vídeo aí da terceira semana.